Olá, boa noite. Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um dia da leitura de Telos. Espero que vocês estejam acompanhando, que estejam gostando e que esteja trazendo aí algum conhecimento para que aos poucos possa haver aí uma expansão no sentido de reconhecimento de dos relatos e entendimento do que acontece além da dimensão em que nós vivemos, né? Da terceira dimensão, que é a intenção que essa leitura vem trazer, né? A expansão da consciência. Lembrando que quando vocês forem ver, não esquecem de deixar ali o like no canal aqui para que ele possa chegar para mais pessoas. E se quiser compartilhar, pode compartilhar. A intenção é realmente essa. Então, como a gente tem feito, nesse momento eu vou fazer uma oração de abertura. Na verdade, hoje eu senti de fazer a grande invocação e a prece para a iluminação antes da gente iniciar a leitura. Vamos lá, vou convidar vocês a fechar os olhos por um minuto, se permitirem entrar em sintonia com a respiração, trazendo a leveza, né, ao deixar o ar entrar e sair, trazendo a gente para o presente, para o aqui e agora. O ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua para as mentes dos homens, que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro que chamamos de raça dos homens, que o plano do amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Prece para a iluminação. Amada presença, eu sou, luz da minha alma, apelo ao pleno poder do fogo sagrado dos templos da iluminação, para que a chama da iluminação infunda toda a minha consciência, o meu ser e meu mundo. Eu peço à chama da iluminação que resplandeça e transforme tudo que possa impedir a manifestação do amor, da sabedoria e poder, dentro e fora da minha corrente de vida e ascensão na luz. Eu peço aos mestres de luz que ressuscitem a memória da minha verdadeira identidade em Deus e de meu plano divino. Em nome da chama da iluminação, peço o restabelecimento integral de minha consciência crística, como foi ordenado por Deus no princípio de minha descida para a manifestação na forma física. Eu peço à chama da iluminação que derrame sobre mim a sabedoria divina e com ela preencha cada célula do meu ser, o chakra coronário e todos os meus outros chakras. Peço à chama da iluminação que me reconecte com o puro conhecimento da mente universal de Deus sempre presente. Que a Terra seja inundada a cada instante e todos os dias com a chama da iluminação, mostrando para a humanidade o caminho de volta para casa.
Bela e preciosa chama dourada, que a tua luz traga o fim da separação na consciência da humanidade, para que se manifestem os sagrados propósitos de Deus e retorne a era dourada do amor e da iluminação. Que assim seja, amado eu sou. Nessas breves orações aí de conexão, que vocês possam estar se sentindo paz, quando se sentirem à vontade, podem ir abrindo os olhos para a gente iniciar a nossa leitura no dia de hoje. A gente vai dar continuidade na página 69 do livro, onde a semana passada a gente finalizou a parte 1, entramos na parte 2, onde fala sobre o governo de Telos, onde a gente tomou o conhecimento de que existe o rei e a rainha de Telos, que é o Ra e a Hanamu, e a Adama é o sumo sacerdote de Telos, onde foi falada, onde foi trazida, a gente tomou a consciência de como é a cidade de Telos, que ela é dividida em primeiro nível, segundo e terceiro nível, quarto e quinto nível. Foi falado brevemente sobre os meios de transporte em Telos, a aparência física dos telusianos e a celebração de festas, que foi onde a gente encerrou. Hoje a gente vai dando continuidade na página 69, onde vem falar: nós vivemos em casas circulares. Então vamos lá ouvir o que ele vai trazer, escrevendo para nós como eles vivem lá. Ouvimos dizer que os lemurianos vivem em casas circulares. Podes descrevê-las? Houve um tempo em que construímos nossas casas como vocês, com a ajuda de arquitetos, plantas, materiais diversos e ferramentas, como serras e martelos. Desde que nos tornamos seres da quinta dimensão, manifestamos as casas de que necessitamos com os nossos pensamentos, intenções e foco concentrado. Concebemos nossas habitações segundo os princípios da geometria sagrada. Por isso, a maioria das casas são circulares, de um modo ou de outro, e são projetadas com muita criatividade e beleza. O material básico para o exterior das casas é o cristal. Tenha em mente que eu falo a partir de uma perspectiva de quinta dimensão. Faça o possível para compreender minhas palavras a partir dessa perspectiva. O que nós, como mestres, tentamos descrever para você não possui um paralelo exato em sua dimensão. Algumas descrições não farão sentido para você se vistas somente de um ponto de vista de terceira dimensão. Tudo o que temos e criamos, inclusive os nossos corpos, nos parece muito físico e tangível. De fato, nosso estado físico parece tão real para nós quanto o de vocês é para vocês. Porém, esta fisicalidade é tão impregnada de luminosidade que perdeu a maior parte da sua densidade e não seria visível ou tangível para você em seu estado atual de consciência. Nós não conseguimos vê-los. A realidade de nossa dimensão é muito fluida e quase todos nós podemos criar o que necessitamos e desejamos instantaneamente. Poder do pensamento, telepatia. Atingimos atualmente a capacidade de criar nossas casas muito rapidamente, do modo que desejarmos, e podemos fazer mudanças a qualquer momento. Levará algum tempo na superfície para entenderem isso completamente e poderem fazer o mesmo.
mas logo se tornará um grande divertimento aprender a aplicação prática desses conceitos de maneira aprofundada e começar a experimentá-los, de início, com a nossa assistência e supervisão. Quando estiverem prontos, essa é uma das muitas coisas que desejamos lhes ensinar. Nossas casas são construídas com pedras semelhantes a cristal, que emitem muita luz e são de grande beleza. As pedras são suficientemente opacas para que as pessoas que estejam fora da casa nada vejam de seu interior. Assim, preservamos a nossa privacidade todo o tempo. Porém, estando dentro de casa, podemos ver claramente o que se passa no exterior, como em casas de vidro, de onde se pode ver em todos os ângulos e direções. Isso nos dá a impressão de vivermos em palácios de cristal. Nossa vista exterior nunca é obstruída por qualquer coisa e nunca nos sentimos enclausurados por paredes. É como se fosse um insulfilme, né? Que vê, quem está dentro vê fora, mas quem está fora não vê dentro. Eu gostaria de explicar, de maneira simples, como podemos fazer para começar a construção de uma pequena casa circular. Por diversão, quero dar uma ideia dos procedimentos. Para a conclusão da casa, utilizamos os mesmos princípios que vocês. Você pode usar sua imaginação para concluir esta casa por você mesmo, segundo a sua vontade, e começar a sonhar com a sua própria casa. Afinal, trata-se da criação consciente de seus sonhos e da manifestação deles. Então, se vocês já imaginaram um dia que a gente puder idealizar, né, com o poder da nossa mente, fazer tudo isso que ele está dizendo, que é o que acontece na quinta dimensão, com essa elevação. Agora vamos proceder à criação de uma pequena casa circular. Primeiro, eu decido o lugar e o tamanho da casa. Segundo, com minha mente e intenção, começo a visualizar em detalhes o contorno da estrutura que desejo criar. Se não sou específico o suficiente ou se for descuidado com essa visualização, a estrutura não se manifestará do modo que intencionei. Lembre-se, eu utilizo a energia da minha mente e do meu coração para criar o que quero. O material que utilizo em minha mente é uma substância cristalina. Começo a visualizar a maneira como cada pedra está colocada em seu lugar, na ordem correta e com o exato desenho que quero ver manifestado. Nesta fase, é ainda um esboço, não preenchido ou densificado. Acreditem-me, posso fazer isso muito rapidamente. Como vivemos em uma zona atemporal, a duração, de fato, não tem nenhuma importância. Na sua referência de tempo, isto não levaria mais do que meia hora. Terceiro, quando estou completamente satisfeito com o contorno da minha estrutura cristalina e meu coração está repleto de alegria com essa criação, começo a etapa seguinte. É o momento de preencher cada pedra com uma maior intensidade de luz cristalina e lhe dar densidade. À medida que me concentro atentamente em minha nova criação, o contorno de cada pedra é preenchido com a luz e o amor que derramo nela. Quando isso está feito, continuo a focar para densificar a luz da qual as pedras são criadas, até que elas alcancem a opacidade desejada. E é isso, meus amigos. A estrutura cristalina da minha nova casa está pronta. Neste ponto, ela pode ser concluída do modo que desejarem, com toda a beleza que queiram lhe dar.
Quando você mantém a luz e o amor suficientemente em sua consciência, todos os tipos de manifestações tornam-se fáceis e naturais. Retorne agora às suas ocupações cotidianas no amor e na gratidão por tudo que você tem e crie, de uma nova maneira, o tipo de vida que você tem desejado. Você pode fazer tudo isso quando você crê que pode fazê-lo. É o poder da mente, gente, que é a nossa mente inferior, ela é muito focada no externo, né, no mundo da terceira dimensão. E o que a gente precisa fazer, na verdade, para alcançar essa elevação, é a gente conseguir ancorar a nossa mente superior. Porque ela é quem vai dar esse poder, né, desse fluir. É o alinhamento do pensar, sentir, agir e falar. Em especial, o alinhamento do pensar e do sentir. Porque o que o meu coração sente tem que ser condizente com o que a minha mente pensa. E para vibrar no amor, essa conexão tem que estar alinhada. Esse alinhamento, ele só vai, ele só vai poder estar ali presente quando a gente permite que a nossa mente superior desça, né? Que ela que vai interagir com a gente. E aí a gente consegue alcançar isso, porque eles são seres muito amorosos. Eles são seres que vibram o amor realmente do cardíaco. Aí ele continua. Por favor, tomem nota. Por favor, tomem nota de que o que explicamos aqui existe em uma vibração de quinta dimensão. Essa dimensão não é física como a de vocês. Não possui o tipo de densidade física a que estão acostumados na terceira dimensão. Se vocês viessem aqui em seu estado atual, a maioria de vocês da superfície não seria capaz de perceber nada de nosso nível de fisicalidade. E, no entanto, ela nos parece tão real quanto a de vocês é para vocês. Ela representa um nível de fisicalidade tão cheio de luz que não experimentamos limitações de nenhum tipo. Nossa dimensão não é nem visível e nem perceptível para vocês em seu nível atual de consciência e despertar espiritual. Isto não deve desencorajá-los, pois tudo vai evoluir. Abrindo ainda mais os seus corações e progredindo na jornada em direção à união divina, todos abrirão suas consciências. Vocês abraçarão e manifestarão mais e mais as suas divindades em sua presente encarnação física. Continuem a confiar que os véus em breve cairão para todos aqueles que aspiram a esta união suprema e fazem o trabalho espiritual necessário para alcançar esse nível de evolução. Então, aqui, o que ele traz vem bem de encontro, assim, cada um é responsável por si. Que coisa que a gente tem de ficar se preocupando com o outro? É tudo sobre nós. Até os comentários, os julgamentos, tudo que a gente faz do outro, tudo que a gente fala do outro, é tudo sobre nós. Então, enquanto a gente não se conscientizar disso e não for curando as dores, né, se acolhendo, trabalhando o amor próprio, autocompaixão, é isso que vai trazer essa transformação para que a gente realmente possa, então, ter a empatia, a compaixão
e o amor ao próximo. Porque quando o próximo ele age, ele tem algum tipo de comportamento ou uma fala em relação a nós, que a gente pega aquilo para nós, sendo direcionado ou não aquilo que o outro falou, essa dor está em nós. E geralmente a gente costuma revidar e dizer que o outro é isso ou é aquilo. Quando a gente começa a entender, na verdade, que quando aquele outro fala algo que te toca, que te dói, além da dor estar em você, né? E que aí é você quem tem que olhar, e você procurar não reagir naquilo que o outro te traz, já vai ser um grande passo, porque aí você consegue então identificar que o outro ele só te ataca, ele só te joga algo, porque na verdade ele também tem dor. E quando eu entro no julgamento para falar mal do outro, porque ele teve um tipo de comportamento, que ele falou alguma coisa, eu saio da vibração do amor completamente, para com o outro, para comigo mesmo. Então, para a gente começar a caminhar em direção a esse amor, fazer com que esse amor transborde, para que a gente vibre nessa dimensão acima, a gente precisa trabalhar isso. Precisa despertar, não tem como. E também não vai ser tudo de uma vez, né? Vai ser um passinho de cada vez. Os túneis no interior da Terra. Como são mantidos os túneis da Terra interior e aqueles entre as cidades subterrâneas? Os túneis entre as cidades subterrâneas, a Terra-média e a Terra interior necessitam de pouca ou quase nenhuma manutenção. Eles foram construídos para se manterem livres. De tempos em tempos, quando há um sério terremoto ou uma erupção vulcânica em algum lugar na superfície do planeta, alguns túneis podem ser ligeiramente avariados. Entretanto, com nossa avançada tecnologia, os problemas são resolvidos rapidamente. Os túneis, muito raramente, são danificados. Esta tecnologia avançada é usada por todas as civilizações intraterrenas. Reuniões oficiais ocorrem regularmente? Sim, nós frequentemente reunimos o conselho com os representantes de várias civilizações intraterrenas. Somos muito amigáveis e amorosos uns com os outros. As lutas de poder não existem entre nós e o amor incondicional é sempre regra mestre. O principal motivo para essas reuniões é discutir como podemos encontrar maneiras de colaborar mais eficientemente uns com os outros, em benefício de todos. Também discutimos as trocas entre nós, pois não temos um sistema monetário e partilhamos o excedente de bens e de comida. Além disso, refletimos sobre a maneira de ajudar as pessoas da superfície em sua evolução e iniciações espirituais. Olha só, é tudo coletivo. Não tem o é meu. Aquilo que é meu é teu também, é comunitário. E além deles fazerem todo esse trabalho entre eles ainda têm tempo de estar próximo de nós para nos ajudar, para nos auxiliar nessa jornada para que a gente possa passar por essa transição. O papel de Shambhala. Qual é o papel de Shambhala
a sua origem, o seu governo e o seu objetivo principal hoje e no futuro. A cidade de Shambhala, há muito tempo, não tem mais uma existência física. Ela agora sustenta uma vibração de quinta, sexta e sétima dimensões. Portanto, ela existe no plano etéreo. Ela é basicamente a sede etérica para este planeta, a residência de Sanat Kumara e daqueles que o assistem. Embora Sanat Kumara tenha oficialmente retornado para Vênus, ele mantém um centro em Shambhala e continua assistindo nosso planeta. Monte Shasta, o retiro de Royal Teton, no Wyoming, e Shambhala são os principais lugares onde a hierarquia espiritual do planeta vive, se encontra e tem assembleias. Shambhala e os lugares mencionados constituem o centro permanente do governo espiritual do planeta. Existem, é claro, vários outros centros etéricos importantes no planeta. Então, a cidade de Shambhala, ela não é física, né? E ela dá toda a sustentação e o suporte para nós aqui também. Os habitantes da Terra Interior. Na Terra Interior, em média, residem diversas civilizações muito antigas, vindas de outros mundos e universos há éons. Éon é o período de tempo muito longo ou imensurável. Todas estão em um estado ascensionado de consciência, embora várias delas tenham conservado um certo grau de fisicalidade. A maioria vive em uma consciência de quinta e sexta dimensão ou mais alta. A rede Ágata compõe-se de cerca de 120 cidades de luz subterrâneas, a maioria habitada pelos hiperboreanos. Pelo menos 4 cidades são habitadas por lemurianos e algumas poucas por atlantes. Os seres que vivem nas cidades subterrâneas, próximas da vibração da superfície, também estão em estado ascensionado, mas conservam uma certa fisicalidade. A rede Ágata era governada pela cidade de Shambhala Menor, habitada pelos hiperboreanos. Atualmente, a cidade de Telos assumiu a direção. Outras cidades da rede Ágata. Posside, primeiro posto avançado Atlante, situada sob as planícies do estado do Mato Grosso, no Brasil. A população, 1.300.000 habitantes. Sonchi, refúgio da cultura uigur, um ramo dos lemurianos que decidiram fundar as suas próprias colônias há 50.000 anos. A entrada é guardada por um mosteiro de lamas no Himalaia. População, 750.000 habitantes. Rama, remanescente da cidade de Rama, da superfície, localizada perto de Jaipur, na Índia. Seus habitantes apresentam os traços clássicos dos hindus. A população, 1 milhão de habitantes. Xinguã, remanescente do ramo dos uigurs que migram para o norte, localizada na fronteira da Mongólia com a China, com uma pequena cidade secundária em Mount Lassen, na Califórnia. Então, assim, olha só, quantas cidades existem de dimensões aí acima da nossa que já vivem uma outra
uma outra maneira, né, de viver, e o quanto que a gente está próximo, né? Só falta a viradinha de chave nossa, para que a gente possa dar esse salto quântico. Muita coisa está acontecendo, né? Muita coisa está acontecendo. A gente não precisa ter essa percepção toda. Na verdade, a gente tem que estar centrado no individual, né? O processo é nosso, é individual. Não adianta a gente querer ficar vendo no todo. Cuida de você, faz a sua parte, faz o seu processo para a transição e deixa fluir. Vamos lá, passando para o quinto, número 5. Antes tem uma frase de Adama que ele traz para reflexão. Qual é a qualidade do diálogo interior que você mantém consigo mesmo a cada instante? Ele reflete as suas aspirações? Olha só que reflexão interessante, né? Como é que está o seu diálogo interior? Como é que você está nessa conversa com você mesmo? Esse diálogo que você tem com você mesma, ele reflete as suas aspirações, aquilo que você quer alcançar? Você está alinhada nesse propósito de crescimento? A gente estava lendo, e é verdade, né? A gente nasce e a gente cresce e fica bobo. Porque a gente fica preocupado em querer saber qual é a nossa missão, achando que a nossa missão está voltada em ajudar o outro. O que eu vou fazer pelo outro? Que caminho que eu devo seguir? Aonde a nossa verdadeira missão está em nós, no nosso crescimento, na nossa expansão. Inclusive, porque se a gente fica centrado em nós, a gente vai trazendo o nosso crescimento, a nossa expansão, automaticamente o entorno começa a mudar. Então a gente precisa despertar, para de querer despertar o outro. Não adianta nada. Eu querer que o outro desperte, se ele não quer, ele tem que fazer o processo. Você tem que fazer o seu. O que é meu, o que é teu é teu. Não dá para carregar o teu peso. É o teu processo. Eu vou carregar o peso que foi condizente àquilo que nós combinamos antes de eu reencarnar. Eu já sabia quanto eu podia carregar de peso. Aí chega aqui, a gente quer catar o peso de todo mundo. Aí não dá, né? 5. Atualização sobre o emergir dos lemurianos. Muitos de vocês já sabem que numerosos de nós planejam emergir à superfície quando um número suficiente de vocês estiver pronto para nos acolher e receber nossos ensinamentos. Será um grande prazer encontrá-los face a face e ensinar tudo o que sabemos. Você imagina, só que a gente tem que estar preparado, né? Porque encontrar com um ser gigante não vai ser fácil. Nós os ensinaremos a criar uma vida cheia de magia para vocês e para aqueles que amam exatamente onde estão. Pedimos a você que lê estas palavras, que auxilie a divulgar a consciência de nossa presença no interior do Monte Shasta, para todos aqueles cuja consciência esteja pronta para receber essa informação. Faça o possível para contribuir para a nossa subida à superfície e eu lhe prometo que você nunca se arrependerá disso. Sabemos que muitos de vocês desejam conhecer a data e a hora de nosso emergir e que alguns estão impacientes. Gostaríamos que compreendessem que o momento da nossa subida não depende de nós. Nós estamos prontos. É a população da superfície, a coletividade, que ainda não está pronta para nos receber.
Uma subida prematura à superfície anularia o objetivo do nosso aparecimento e criaria contratempos. É aquilo, está tudo no tempo certo, a gente não tem que querer acelerar nada. Foca na gente, né? Foca no individual, faz a sua parte e deixa fluir que as coisas vão acontecer. Eles estão prontos para ajudar. A gente tem que só fazer a nossa parte. O que é requerido de nós para que vocês possam vir? Primeiramente, nós monitoramos e registramos o quociente de amor e luz da população da superfície. Medimos o nível de compaixão e abertura de coração da coletividade. Neste momento, é cerca de 65%. Para nos juntarmos a vocês, ela deve atingir cerca de 90%. Este é somente um dos fatores que aproximamos. Há vários outros que consideramos muito importante. Muita coisa dependerá do nível de consciência e evolução da coletividade, da consciência, das vibrações superiores, de amor e da vontade de viver como seres divinos. Vocês agora estão envolvidos na grande aventura da ascensão. Aqueles que forem capazes de permanecer no planeta após a próxima década, são aqueles que escolheram abraçar o seu estado crístico e sua divindade. Eventos pessoais e planetários serão os seus mentores para ajudá-los nesse sentido. Após milhões de anos de evolução, a nossa Mãe Terra escolheu avançar em sua própria evolução e levar com ela os humanos que estão prontos para fazer a mesma escolha. Como resultado dessa escolha, o Criador deu à Terra uma poderosa dispensação de luz e amor. Seu planeta está agora inundado com novas energias, com uma como nunca esteve antes. Estas energias estão aumentando em intensidade, velocidade e frequência a cada dia que passa. 7 portais maiores foram abertos pela fonte criadora em 2002 e que transformará grandemente o seu planeta até o ano de 2012 e além. Em uma centena de anos, a partir de agora, o seu planeta será totalmente transformado. Cada um daqueles portais compreende um certo número de subportais e entradas que todos devem atravessar para passar à etapa seguinte. Por volta de 2012, ou talvez um pouco antes, muitos dos iniciados serão elevados à realidade de quinta dimensão, em um mundo mágico e paradisíaco. Em pouco tempo, o planeta sofrerá tantas transformações que será irreconhecível a comparação ao estilo de vida atual. A intensidade da luz aumenta a cada dia. Isto os auxiliará na grande transformação que é necessária para que passem pela maior aventura de todas as suas encarnações. A questão é que vocês terão que abraçar o seu estado crístico ou deixar o planeta. Para tal, receberão mais auxílio do que nunca. Esse é o significado da segunda vinda. Toda vinda sobre a Terra em breve retornará ao estado de perfeição original, que era conhecido no início de sua criação. Existem outros planetas similares à Terra, onde os habitantes vivem constantemente a violência e a separação de Deus. Portanto, há muitas novas escolhas para as almas que decidirem ficar para trás. Entenderam? Lendo de novo. Este é o significado da segunda vinda.
Toda a vida sobre a Terra, em breve, retornará ao estado de perfeição original que era conhecido no início da sua criação. Existem outros planetas similares à Terra, onde os habitantes vivem constantemente a violência e a separação de Deus. Portanto, há muitas novas escolhas para as almas que decidirem ficar para trás. Portanto, quando a gente escuta aquele termo, não dá mais para ficar em cima do muro. Você precisa escolher o que você quer. Se você quer ir para esta nova era, né, passar pela transição, você precisa aceitar e escolher, entender as transformações que você precisa fazer. Se não, é a separação do joio e do trigo. Não quer, fez a opção, não fez o trabalho, não fez um movimento esboçando esse trabalho, você então é direcionado aos planetas que vai ter energia de vibração semelhante à tua. Não vai ficar. Então, assim, não dá mais para ficar em cima do muro. A gente precisa se posicionar. O que isso tem a ver com o nosso emergir? Amados irmãos e irmãs, aguardamos o reencontro com vocês, tanto quanto vocês o aguardam. Não viemos à superfície até não viremos à superfície até que a maioria da população tenha abraçado o amor, a compaixão e a não violência em relação a todas as formas de vida e todos os reinos, desde o reino mineral. Também será necessário que uma certa percentagem da população, ainda não determinada, esteja consciente de nós e aceite o nosso aparecimento. Esses dois fatores determinarão o momento do nosso emergir, tanto quanto outras considerações. Nós esperamos que por volta de 2006 ou 2007, ou um pouco além, suficientes mudanças positivas tenham se reproduzido no coração dos humanos e na cena política, que nos permita emergir em grande número. Desejamos ajudá-los, tanto quanto a Mãe Terra, a fazer o restante do caminho em direção ao processo de transição, de ascensão. Quando vocês perguntam sobre a data do nosso emergir, nós resolvemos, nós devolvemos a questão perguntando se vocês completaram as condições necessárias para que ela ocorra. Meus queridos, quando é que vocês e a coletividade estarão prontos para nos receber? É realmente importante que vocês façam a lição de casa e preparem a si mesmos e aqueles que estão abertos para a maravilhosa experiência do nosso emergir entre vocês. Então, irresponsabilidade, né? Nós ainda estamos. Ele coloca a data aqui, né? 2006, 2007, quer dizer, 18 anos já se passaram. Aí você vai falar, nossa, mas a gente não fez, né? Essa passagem plena. A gente já teve avanços, claro que a gente já teve, mas é que a gente precisa despertar. A gente precisa sair de cima do muro. Vocês têm um plano para o momento de emergir? Sim, nós temos, porém, o plano para o aparecimento na superfície deve permanecer não revelado, pois ele se desenrolará de forma discreta. Primeiramente, em vários lugares, nos encontraremos secretamente com pessoas em pequenos grupos para lhes dar ensinamentos diretos e transmissões de nosso amor e alegria e energia. Esses pequenos grupos transmitirão esses ensinamentos àqueles que estão prontos e com boa vontade de ouvi-los.
À medida que mais e mais pessoas estejam prontas para nos encontrar, o círculo se expandirá e gradualmente crescerá para grandes grupos. Com o crescimento desse impulso, um número maior de nós virá para ajudá-los. Quando houver um número suficiente desses grupos formados ao redor do planeta e seus membros mantiverem o seu acordo conosco, permitiremos que gradualmente mais e mais pessoas nos encontrem diretamente, até um ponto emergir entre vocês. Talvez vocês fiquem contentes de saber que vários de nós já fazem um trabalho maravilhoso em sua dimensão para preparar esse caminho. Nenhum deles está ainda autorizado a revelar a sua identidade para as pessoas da superfície. Eles estão aqui incógnitos e devem permanecer assim no momento. Enquanto suas vibrações, alinhamento e motivações não entrarem em ressonância com uma consciência de quinta dimensão, eles não farão contato com vocês. Portanto, mãos à obra. A segunda onda de nosso grande emergir não acontecerá na frequência da terceira dimensão. O restante de nós não abaixará a vibração para o seu nível. Compreenda que podemos ser físicos, mas vibramos em uma frequência muito mais elevada e rápida do que a de vocês. E, portanto, ainda permanecemos invisíveis para a maioria das pessoas. O trabalho de vocês consiste em elevar as suas frequências e consciências a pelo menos 2/3 do caminho para encontrar as nossas. Isso significa que vocês terão que elevar a sua vibração até quase a quinta dimensão para nos encontrar conscientemente, quer dizer, para chegar lá na sétima, né? Assim, quando um grande número de nós se misturar entre vocês, inicialmente haverá aqueles que poderão nos ver de forma tão tangível como a vocês mesmos, a vocês próprios. Entretanto, a maioria não poderá fazê-lo. Progressivamente, mais e mais pessoas na superfície elevarão suas vibrações e se juntarão às fileiras daqueles que podem ver e interagir conosco. Teremos então um engajamento recíproco de vocês escolherem preencher essas condições. Com o coração aberto, esperamos que vocês estejam prontos. Nós os abençoamos e guardamos carinhosamente cada um de vocês em nossas almas. Eu sou o Adama. Então, acho que hoje, essa noite, fica o convite, né, para essa reflexão de em que ponto que você está. Qual é a sua decisão? Você tem plano para o momento de emergir? O que você quer? Isso vai ser muito importante para que você tome essa força interna, interior sua. E é o que a Adama fala no começo, né? Antes da gente começar a ler aí o capítulo 5. Qual é a qualidade do diálogo interior que você mantém consigo mesmo a cada instante? Ela reflete com as suas aspirações? Fica a pergunta para vocês, ao assistirem depois, sobre o que cada um quer, lembrando que somos seres individuais, somos responsáveis por nós. E esse é o caminho, não tem outro.
é chegado o momento. E eles estão aí, prontos para nos auxiliar. Então, fiquem com essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje, do que foi trazido. Espero também que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada. E a semana que vem a gente está aqui novamente para dar continuidade a essa leitura. Um beijo no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês que for ver esse vídeo depois. Tchau.